paz, meus amados. Bom dia. Vamos meditar na palavra do Senhor nesse devocional, para que o Senhor nos encoraje a prosseguir, para que o Senhor nos ajude a vencer certas batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, batalhas na nossa casa, batalhas nas nossas finanças, mas hoje especificamente eu quero meditar com vocês sobre as batalhas que nós enfrentamos na nossa mente. Batalhas na mente, pensamentos que vêm para querer nos paralisar. Através da palavra do Senhor, nós vamos saber como agir, como nos direcionar nessa questão que aflige a tantas pessoas, deixando-as desanimadas, cansadas, sem perspectiva de futuro. Você está numa guerra, sim, e não luta uma guerra pela metade. A batalha mais heróica de todas será travada justamente no campo da mente. E quero assegurar para vocês que todos aqueles que confiam no Senhor é que vencerão. Pela palavra, pelos mandamentos, pelas promessas. Em Mateus 12, 34, 35, nós podemos ler: porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Meus queridos, vocês têm que ter a certeza de que a mente comanda todo o seu corpo. É através dos pensamentos que gera na nossa mente que nós podemos avançar ou nós podemos ficar paralisados. Se a sua mente é corrompida, todo o seu corpo também é. O que o homem pensa, isso ele expressa através de palavras, através de atitudes. Ou seja, a batalha por sua mente não somente determina quem você é hoje como pessoa, mas também o que você será no futuro. Porque sua vida, suas ações, expressões sempre vão ser resultado direto dos seus pensamentos. Por isso que há uma guerra entre pensamentos maus de derrota e pensamentos bons de vitória que nos levam à frente. Isso é muito sério, meus amados. Se você tem um padrão de pensamento negativo, você terá uma vida negativa. E o inimigo vai usar disso para enfraquecer mais e mais a sua fé e te desanimar por completo. Mas se você renovar sua mente, então sim, você vai ter uma vida abundante, como diz a palavra. Em Romanos 12, 2 diz: você viverá de acordo com o plano de Deus para a sua vida, o qual é hoje que nós andemos em novidade de vida e experimentemos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Mantenha-se com esperança. Mantenha-se firme para mudar sua mente, porque isso sim terá peso na sua vida. Quando você começar a ver o maravilhoso plano de Deus para a sua vida, você vai querer segui-lo imediatamente. Em Romanos 8, 6 e 7, nos fala que pensar negativamente não é andar em novidade de vida, mas sim na velha natureza carnal que é contra Deus. A inclinação da nossa carne é para a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra o nosso Deus, mas aquele que é sujeito à lei de Deus, esse tem abundância em sua vida. Andar em novidade de vida
é o plano de Deus para todo ser humano. Nossas mentes são renovadas pela obediência à verdade da palavra de Deus. Deus é aquele que te instrui, que te conduz, que te mostra o caminho e que te convida à total transformação, a escolher a vida e as bênçãos em lugar da morte e das maldições. E isso tudo começa na nossa mente, pelos pensamentos. Eu te pergunto, lamentar os males de nossos dias nos levou a algum lugar? Às vezes eu e você nos encontramos num estado de preocupação, de dúvida, de incredulidade, de pensamentos negativos a respeito do nosso futuro, a respeito do que vai acontecer amanhã. Pense nisso, a preocupação é definida por uma apreensão. Ela causa perturbação, ansiedade, aflição, não ajuda nada na sua vida. A preocupação vai te trazer inquietações e muitas vezes nos leva a murmurações. Meus queridos, é perda de tempo, perda de energia, que fazem dessa preocupação uma arma efetiva nas mãos de Satanás. Assim você não vai mais usar sua mente para coisas boas que exaltem e honrem a Deus, mas você dará ouvidos ao inimigo que quer fazer você paralisar. Jesus nos disse em Mateus 6, 25 em diante: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Não podemos. Deus está no controle de tudo. Então precisamos, eu e você, buscar em Deus a nossa paz e obedecer a essa palavra que Ele nos deixou, de não permanecer ansiosos. Não estou dizendo que é fácil, mas nós precisamos trabalhar na nossa mente. É uma batalha, como eu disse no começo, uma guerra para que prevaleça na nossa mente aquilo que provém de Deus, sua palavra, suas promessas a nosso respeito, aquilo que Ele diz de nós e não o que o inimigo diz de nós. Pensamentos mentirosos são inimigos na nossa mente. Cuidado, meus irmãos. Nós temos que todos os dias estar batalhando, porque nós recebemos um bombardeio em nossas mentes. As mentiras entram pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos. Nós vamos sendo vulneráveis a esses enganos oferecidos pelo inimigo das nossas almas. Nós ficamos expostos a esse bombardeio de informações, de tragédias, de doenças, e isso vai entrando na nossa cabeça, vai minando, e isso vem através das redes sociais, através da televisão, e são bombas de mentiras que vão ficando impregnadas na nossa mente e que querem fazer com que eu e você paralisemos. Nós podemos ver na roda de amigos o pessoal falando tragédias, a boca dos vizinhos, ou pelas aulas nas escolas e nas universidades, mas eu e você temos um manual em qual nós podemos nos apoiar, que não é falsa notícia, é uma boa revelação, uma boa nova de vida, de salvação, de bênçãos para nossas vidas. Não deixe esses pensamentos paralisantes entrar na tua mente para te parar. Como nós não podemos sucumbir a essas mentiras? A nossa mente, todos os dias ouvindo esses
esses ruídos diários, essas mentiras, essas distrações, isso vai fazendo com que nós paralisemos, tenhamos medo, fiquemos ansiosos. Imagine a sua mente num território desocupado, vazio, sem fronteiras definidas, sem vigias, com uma população, que são os seus pensamentos, totalmente desarmada, despreparada para lutar contra um ataque inimigo. Em um cenário assim, vai ficar fácil ver que esse território da sua mente está vulnerável à chegada do inimigo e ele está pronto para invadir, para tomar posse, para se estabelecer, fincar raízes e governar. E quando o inimigo invade esse território que é a nossa mente, ele vai estabelecendo sua cultura, sua música, sua literatura, sua arte, todas as suas negatividades. E ele vai começar devastando tudo que nós aprendemos, aquilo que nós acreditamos. Ele quer destruir sua identidade de filho para te tornar cativo ao seu senhorio. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte, em Colossenses 2:8: cuidado! Que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós não podemos encher nossa mente com essas coisas. Esse território que é a mente tem que estar cheio da palavra de Deus, tem que estar cheio das promessas de Deus. Por isso insisto com você, leia a palavra, medite na sua promessa, nos seus mandamentos, no que ele diz a respeito de você, que você é filho amado. O inimigo em nossa mente é aquele pensamento fútil, mesquinho, inapropriado, orgulhoso e sutil, que você e eu permitimos de repente dominar a nossa mente. Mas nós temos que lembrar que hoje nós conhecemos a um Deus todo-poderoso, que não é um Deus fraco, que não é um Deus que quer nos escravizar. Nós temos que guardar nossa mente em Cristo. Vigiai e orai, esteja preparado para não cair em tentação. E aqui eu não só estou falando de prostituição, de crimes. Eu estou falando também a sua mente. Não dar ouvidos às falsas mentiras do inimigo a teu respeito. Mas veja, nós temos armas para evitar esses pensamentos vir na nossa cabeça. Primeiro, fale a palavra. Eu recomendo você falar a palavra de Deus em voz alta quando surge a preocupação, quando surgem esses pensamentos negativos. A Bíblia é descrita como uma espada e durante esse ataque ela vai estar guerreando por você. Essa espada não pode estar guardada quando vierem os pensamentos negativos. Pega um versículo que o Senhor ministrar a teu coração e comece a repetir em voz alta, repetindo quantas vezes for necessário, para que você tenha paz. Por exemplo, você pode se encorajar com as palavras que estão em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Repita até você assimilar e ver isso como uma verdade na sua vida. Esse cuidado é afetuoso porque ele brilha com um genuíno amor. E é atencioso porque os olhos do Senhor o seguem por onde você for. Tenha certeza disso. E depois disso, segundo lugar, descanse em Deus. Deus não removerá toda a oposição da sua vida.
mas com certeza Ele lhe dará um sentimento de descanso, de paz, em meio às tempestades. E isso você pode buscar diariamente em oração, em estudo, em meditação da palavra de Deus. A graça de Deus opera em nossas vidas. A graça de Deus está sempre disponível para nós e vai nos ajudar a lidar com qualquer coisa que estivermos enfrentando neste momento. A graça dele para amanhã chegará para amanhã. Chegará depois, quando você precisar dela. Então, meu querido, não deixe esse estado de dúvida, incredulidade, preocupação entrar na tua vida. Porque duvidar é permanecer entre dois caminhos, é ter incertezas na sua vida e não saber qual caminho tomar, estar com pouca fé, permanecer ansiosos, oscilando entre ter esperança e medo. Dúvida não provém de Deus. Isso é algo que o inimigo quer colocar na tua mente. Nós vemos que a história de Abraão é um perfeito exemplo para falar sobre fé. Um homem com 100 anos, uma esposa idosa, seria pai de muitas nações? Esse é o ponto-chave. Quando Deus nos diz ou pede para fazer algo, Ele vai também providenciar a fé e a coragem para avançarmos. Mas para isso precisamos estar aliançados nele. Termos o nosso momento diário de comunhão com Ele, para que Ele possa ministrar fé, esperança aos nossos corações. Deus nos dá a habilidade para crer que nós podemos fazer exatamente tudo aquilo que precisa ser feito para sermos vencedores. A Bíblia nos diz que Deus pode tomar as pessoas que parecem as mais fracas e tolas e usar essas pessoas para confundir as sábias. Mas o inimigo vai te dizer que isto não é possível. Mas Deus olha diretamente para os nossos corações e nos dá essa capacidade. Quando Deus chama, Ele dá o desejo, a fé, a habilidade para responder ao chamamento. Então é necessário que Deus, esse nosso Deus, faz o que é preciso fazer. Por isso nós temos que trocar os maus pensamentos por bons pensamentos. Em Salmos 119:15 diz: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. A palavra de Deus vai dar certeza para mim e para você de que nós somos uma árvore de que está firmemente plantada junto às correntes de água, que produz bons frutos, que prospera, que segue avante, que é vencedora. Há algo sobre o que pensar. Veja o que diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia! Por meio de Filipenses, nós podemos fazer uma listinha de verificação de como deve ser o nosso pensamento. O nosso pensamento deve ser verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, virtuoso, louvável. Veja,
1 Coríntios 12:16 nos diz: nós, porém, temos a mente de Cristo e os pensamentos do seu coração. Aleluia! Para todo aquele que persevera, há recompensa. Porque Mateus 8:13 nos diz: seja feito conforme a vossa fé. Se eu não tiver fé, nada acontece. Se eu tiver, seja feito conforme a vossa fé, haverá recompensa. Para finalizar, quero te dizer algo. Não se esqueça de que Deus já sabe da tua vida inteirinha. O que aconteceu, o que ainda vai acontecer. Ele se levanta e espera para ser gracioso e mostrar a sua compaixão com cada um de nós. Então, continue perseverando, continue lendo a palavra do Senhor, continue nesta batalha e vença os pensamentos maus com pensamentos que são de Cristo, que vêm do alto, que vêm do trono. Olhe para as coisas do alto, que são de Deus, que são de bênção, de paz, de prosperidade para a tua vida. E não olhe mais para esses pensamentos das trevas que querem te fazer paralisar. Meus amados, lembre-se que os seus pensamentos se tornam em palavras, ações e a sua vida. Então escolha pensamentos cheios de vida, cheios de paz, cheios de prosperidade. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Olhe para o lugar maravilhoso que o Senhor o colocou, que é na sua presença, que é na igreja. Meus amados, não se deixe atormentar por aquilo que vem das obras malignas. Posicione-se através da palavra e vença essa batalha que há na sua mente em certos dias que te querem fazer paralisar. E hoje eu quero te deixar um versículo para você sempre lembrar das promessas do Senhor para a tua vida. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Em 1 Pedro 3:12, a parte A. Tome posse das palavras de Deus para a tua vida e avance. Faça aquela obra que o Senhor está colocando nas tuas mãos, com dedicação, com afinco, com determinação, pois o Senhor é contigo. Que a paz do nosso Senhor esteja com vocês.